Olá! A gente vai mergulhar fundo agora no coração da microeconomia. Vamos entender como as firmas, que são os verdadeiros motores da economia, tomam suas decisões e como elas competem umas com as outras. Esse é um tema absolutamente central na sua preparação. Essa aqui é a terceira parte da nossa série sobre economia. Se no encontro anterior a gente entendeu o mercado pelo lado do consumidor, agora a gente vira o jogo. Vamos analisar o outro lado da moeda, o lado da oferta, ou seja, como a firma se comporta. O nosso caminho hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente entra na fábrica para entender os custos. Depois, vamos descobrir a regra de ouro que guia toda e qualquer empresa. E para fechar, vamos colocar essa firma em dois cenários totalmente opostos, um de competição total e outro de domínio absoluto. Bom, e tudo começa por aqui, né? Para entender por que uma empresa decide produzir uma certa quantidade ou vender a um certo preço, a gente precisa primeiro, digamos, abrir o capô dela e entender a mecânica da produção. E a primeira coisa que a gente precisa separar, e isso é fundamental, é o tempo. Pensa assim, no curto prazo a empresa está meio que de mãos atadas, sabe? Algumas coisas são fixas, como o tamanho do prédio. Já no longo prazo, o céu é o limite. Tudo pode mudar, dá para construir uma fábrica nova, tudo é variável. E aqui que entra uma lei, olha, famosíssima na economia, a lei dos rendimentos decrescentes. Imagina só uma cozinha com um forno só. Contratar o primeiro padeiro é ótimo. O segundo, talvez ajude. Mas se a gente colocar 10 padeiros ali, eles vão começar a se trombar. A produção a mais de cada novo padeiro vai diminuindo. Esse conceito é chave. Beleza, agora vamos falar de dinheiro. Para tomar qualquer decisão, a firma precisa fatiar os seus custos. Tem os fixos, tipo o aluguel, que não mudam. Tem os variáveis, como a matéria-prima, que mudam. Mas, de tudo isso aqui, guardem um nome: custo marginal. Ele é a grande estrela da história. É o custo de produzir só mais uma unidade. É a informação mais importante de todas. E essa relação toda entre os custos cria um desenho, um padrão visual bem importante. As curvas de custo médio costumam ter esse formato de U. No começo, o custo por unidade cai. Depois, por causa daqueles rendimentos decrescentes, ele sobe. E o custo marginal, nosso protagonista, é quem manda na média. Ele cruza a curva de custo médio bem no ponto mais baixo dela. É uma relação matemática super elegante. Ok, então a gente já entendeu a fábrica por dentro, os custos. Agora vamos conectar tudo isso com o objetivo final de qualquer negócio, que é, claro, o lucro. Pensa aí, não importa o que a empresa faz, se ela vende parafuso ou software, onde ela opera ou o tamanho dela. No final do dia, qual é o único e principal objetivo? É isso aí, maximizar o lucro. Ponto final. Fazer a diferença entre o que entra de receita e o que sai de custo ser a maior possível. Tá, beleza. O alvo é maximizar o lucro. Mas, e aí? Como é que o gerente da empresa sabe a quantidade exata para produzir? 100, 200, 1000 unidades? Qual é a instrução? E a resposta, pessoal, está aqui, nessa equação. Essa é a regra de ouro. E ela vale para todo mundo, da padaria da esquina à multinacional. A empresa deve produzir até o ponto em que a receita que ela ganha com a última unidade vendida, a receita marginal, seja exatamente igual ao custo de produzir aquela mesma unidade, o custo marginal. É simples. Se a próxima unidade vai me dar mais dinheiro do que custou, eu produzo. Se vai custar mais do que eu vou ganhar, eu não produzo. O ponto ótimo é onde empata. Agora que a gente já sabe como a firma pensa, vamos soltar ela no seu primeiro habitat, um mercado de concorrência perfeita. E imagina uma feira gigante, mas gigante mesmo, onde todo mundo vende exatamente o mesmo produto, tipo soja ou trigo. É tanta gente vendendo e comprando que ninguém, sozinho, consegue influenciar o preço. As empresas simplesmente olham o preço do mercado e aceitam. Elas são tomadoras de preço. E nesse mercado específico, a nossa regra de ouro, aquela RMG igual a CMG, fica ainda mais simples. Sabe por quê? Porque a receita a mais que a empresa ganha, a receita marginal de vender mais uma saca de soja, é simplesmente o preço da saca de soja. Então a regra aqui vira: produza até que o preço seja igual ao seu custo marginal. E agora vem a parte mais interessante da concorrência perfeita. No longo prazo, a festa do lucro alto acaba. Se tem empresa ganhando muito dinheiro, isso funciona como um ímã, sabe? Atrai gente nova. Mais empresas, mais oferta, o preço cai e o lucro extra vai embora. Mas atenção, hein? Lucro econômico zero não é prejuízo. Significa só que o retorno que o negócio está dando é o mesmo que o empresário teria em qualquer outro bom investimento. Beleza, agora vamos sair desse mercado superlotado e pular para um cenário completamente oposto,
uma arena com um único jogador. No monopólio, é uma empresa só. Ela é a dona do pedaço. É como se ela tivesse um castelo com muralhas bem altas, que são as barreiras à entrada e que impedem qualquer um de entrar para competir. A história aqui é bem diferente. O monopolista não aceita o preço, ele faz o preço. Ele ainda usa a regra de ouro para decidir o quanto produzir. Mas na hora de vender, ele olha para a curva de demanda e bota o preço lá em cima, no ponto mais alto que os consumidores estão dispostos a pagar. Esse preço sempre vai ter uma margem, um markup, acima do custo de produção. E qual a consequência disso tudo? Bom, para a sociedade, significa menos produto na prateleira e por um preço mais salgado. Já para a empresa, é a chance de ter lucros bem altos por muito tempo, já que não tem ninguém para competir. Para a gente fechar o raciocínio, vamos botar esses dois mundos, a concorrência perfeita e o monopólio, um do lado do outro para ver o estrago ou o benefício de cada um. Olha, essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. É um clássico. De um lado, a concorrência perfeita, que em teoria é o mundo ideal. Preço baixo, mais produtos, eficiência. Do outro, o monopólio. Preço alto, menos produtos e uma certa ineficiência para o sistema como um todo. E essa ineficiência do monopólio tem um nome técnico. É o peso morto. Pensa nele como um prejuízo para a sociedade inteira. São aquelas trocas, aquelas vendas que seriam boas para todo mundo, para o comprador e para o vendedor, mas que simplesmente não acontecem porque o preço do monopolista é muito alto. É uma perda irrecuperável. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a teoria mostra que a concorrência é tão boa para todo mundo, por que na vida real a gente vê monopólios? Porque às vezes o próprio governo protege um, com uma patente, por exemplo. E aí a gente começa a entrar numa discussão super interessante sobre o equilíbrio entre eficiência, incentivo à inovação e poder de mercado.